vocês? Mais um vídeo muito especial. Primeiro quero pedir pra vocês, curte, comenta, compartilha, ó, joga aí pra geral, valoriza a pretinha aqui, entendeu? Queria dizer pra vocês que esse vídeo fique até o final, porque ele tem surpresa, ele tem ação, ele tem amor, ele tem pedido de casamento. Uou! E ele tem um relato de como eu comprei o presente de dia dos namorados pra minha namorada. Queres mais? Queres mais? Ah, eu duvido que tu quer mais. Eu duvido que você tá preparado. Pega o copo com água com açúcar, porque você vai ficar nervoso, que eu vou te levar a adrenalina e te envolver em todos os sentimentos com apenas esse depoimento. Fique ligadinho, fique com o vídeo até o final e embarque nessa emoção de sentimento. Beijo de luz! Aqui nós fala mesmo e é sem filtro. Lá vem ela, a maravilhosa Jenny sem filtro. Oi, minhas maravilhosas e minhas maravilhosas. Então, vamos começar esse vídeo com um relato sobre como eu preparei tudo pra dar de surpresa aí o celular pra minha esposa aí. Foi um super presente do Dia dos Namorados. Queria dizer pra vocês, primeiramente, que a gente não tinha nada planejado. A gente até, nós, né, conversamos que a gente não trocaria presentes umas com a outra. Que a gente iria fazer os nossos momentos, mas não ia ter a troca de presente. Tava combinado, tudo certo. Quem me acompanha no Instagram viu aí que a gente fez um final de semana todo nosso, né? Cheio de nossas programações e se aproveitando, né? E naquele clima de romance dos Dias dos Namorados. Na terça-feira, no dia 6, a gente passou pelo pior pesadelo da nossa vida. A minha esposa já tinha me mandado uma mensagem à tarde, dizendo que ela tava sentindo um frio na barriga. E se tava tudo bem em casa. Eu digo, não, aqui em casa tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu tô bem, as crianças estão bem, tá tudo vida que segue. Ela disse assim, amor, tô sentindo um frio na barriga. Eu até falei assim, vai no banheiro fazer, né? Mas eu falei, amor, tô brincando, fica tranquila que aqui tá tudo em paz. E sem saber que e quando chegou ali perto do horário dela chegar em casa, que ela chega sempre 6 e poucas, 7 horas, né? Ela chegava esse horário, chegou umas 4 e pouco, eu comecei a ficar ansiosa, alguma coisa me deixava inquieta. Então a gente acorda às 5 horas da manhã, então quando eu termino a minha rotina, quando eu termino os meus trabalhos da minha agenda, os meus compromissos, eu acabo, às vezes ela me pega ali cochilando, deitada no sofá, ela sempre me dá um beijo. E por incrível que pareça, a gente esperava que esse dia fosse igual a todos os outros dias, e a gente foi surpreendida e entramos num grande pesadelo. Deu umas 5 e pouco, 6 horas, eu comecei a ficar muito ansiosa, numa obrigação de ter que esperar ela acordada. Eu estava morta de cansada, estava muito cansada e fiquei naquela obrigação que eu tinha que esperar minha esposa acordada. Então, tipo assim, eu já não tava entendendo. E aí chegou no horário que ela chegou, na hora que eu tava assim, tava só descansando os olhos, sabe? Tu já tá escutando tudo, porque aqui senão as crianças tá com fogo. Ela abriu a porta. Toda vez que ela abre a porta, o meu sofá, então, tem um sofá que ele é direcionado de frente pra porta, tem um outro sofá que tu abre a porta e tu vê a pessoa. E eu tava nesse sofá que ela abria a porta e me via. Todas as vezes que eu tô ali, ela chega ali e me dá um beijo. Então, sempre foi assim. E nesse dia, não. Ela abriu a porta. Quando eu escutei o barulho da porta, eu logo dei um pulo. Ela tava com a mão assim. Aí ela tirou a mão. Eu vi a mão dela toda cheia de sangue. E vi o rosto dela assim, cheio de sangue. Minha primeira impressão naquele momento, naquele sentimento que eu tive de desespero, né? E ao mesmo tempo muita calma, porque eu vi que ela tava muito nervosa. Ela começou a ficar pálida. Ela deitou no sofá e não conseguia falar. Quando ela deitou no sofá, o que eu pensei, né? O que eu pensei, a minha mulher acabou tropeçando na porta do ônibus, caiu do ônibus, bateu o rosto ou caiu em algum lugar. Em nenhum momento, gente, passou a cena que ela tinha vivido na minha cabeça. Como ela não conseguia falar, o que eu fiz? Peguei ali, queria ver onde é que tava o sangue. E comecei a acalmar ela, dei um abraço nela, disse, tu já chegou em casa, te acalma, tais em casa, tais segura, vem aqui. Aí ela não conseguiu me falar, ela começou a ficar muito pálida. E quando eu vi que o sangue não era do rosto, que ela não tinha caído, era da cabeça, eu entrei num pânico dentro de mim, mas com toda a calma do mundo, porque ela precisava de mim calma. Peguei ela no colo,
levei até o banheiro, sentei ela no vaso ali, ela começou a me dizer que tava muito enjoada, muito enjoada. E eu disse pra ela que eu tinha que lavar o corte pra ver se foi profundo pra poder levar ela pro hospital. E aí, gente, eu entrei num grande pesadelo da minha vida. Porque ela conseguiu falar e quando ela falou, ela disse assim, amor, eu fui assaltada. E ali eu levei outro desespero dentro de mim. Eu disse, como? Primeira pergunta, eu disse, o passe do teu ônibus? Ela disse, não, tá aqui, mas levaram o meu celular. E amor, o celular tá tudo bem. Tá tudo bem, né? E ela começou a me contar a história. Ela disse que o menino simplesmente já tinha passado, passou de novo, olhou pra ela, viu uma oportunidade, porque as pessoas só precisam de uma oportunidade. Pra fazer o bem, tem oportunidade e não faz, mas pra fazer o mal, é rápido. No piscar de olhos. E ele viu ela numa rua absolutamente, praticamente deserta. Não tinha ninguém naquele momento, ela tava com o celular na mão porque ela não anda de bolsa. Aí você vai falar, mas ela tava com o celular na mão. Ela tava com o celular na mão. Sim. Sim, ela estava com o celular na mão. Só que isso não desfaz que ela é a vítima. O celular é dela, ela anda onde ela quiser, ela é vítima. Porque a gente tem que parar de querer arrumar explicação por que o bandido nos roubou. Ele roubou por falta de caráter. Ele roubou porque foi uma escolha dele. Porque as pessoas tudo querem botar a culpa na vítima. Mas é a vítima. Foi estrupada porque tava de short curto. Foi isso porque aconteceu aquilo. Gente, a gente não deixa de ser a vítima. Por que a gente tem que ficar arrumando desculpa pro ladrão? Sabe? A gente é vítima. Então a minha esposa era a vítima independente. Sabe? E aí, quando ela me contou toda a história, eu digo, meu Deus, amor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ali, gente, a minha ficha do meu sentimento, eu entrei numa posição de assustada, numa posição de, tipo, na hora que eu vi ela, né, ao mesmo tempo já me veio uma adrenalina, mas ao mesmo tempo eu tinha que ter calma pra ela, porque ela tava precisando muito de mim naquele momento. E eu não queria deixar nenhum momento a minha dor chegar a dela, né? Aí ela veio a cabecinha dela, eu tomei banho com ela, dei todo o amor, dei todo o carinho que ela precisava. Ela dizia, meu celular, eu digo, não te preocupa, isso é o de menos. E ela entendeu que era o de menos. E ela disse mais, ela disse, amor, eu vi a maldade no olho dele. Se ele me desse mais uma, quando ele me deu a primeira na cabeça, ele tirou sangue dela, a gente já tá cheia de hematomazinho na cabeça. Quando ele me deu a primeira, eu já tonteei, mas eu fiquei de pé. A minha única coisa que passou na minha mente foi, tira ele daqui. E como quem nos protege não dorme, fez exatamente o que ela pediu. Porque ela viu a outra maldade. E na minha cabeça, ela me contando, só passou assim. Gente do céu, minha esposa. Gente, se ela não chega em casa, como é que eu vou atrás dela? Onde que eu vou atrás dela? Por quem eu procuro? Com quem eu falo? Né? E tipo, eu com 3 crianças pequenas em casa e ia começar a dar o horário, quem que eu ia procurar e pra onde eu ia. E eu entrei num sentimento de angústia, de dor e de perca, porque eu passei a noite toda, minha esposa dormiu um sono, mas ela se tremia, ela se batia. Então eu tava nesse sentimento aí a noite toda. E ainda mais levando assim o que a gente passou, gente, assim, depois ela veio pro quarto, a gente ficou um momento aqui abraçada, agradecendo. A gente agradeceu tanto, porque a gente botou inúmeras situações que eu não vou citar aqui, porque eu acho que não vale a pena a gente entrar com essa energia. Mas a gente citou inúmeras situações que podiam ter acontecido com ela. E quanto mais batia, mais forte, mais a gente agradecia, E todos os meus dias eu sou grata. Grata pela proteção que ela teve, grata por ela ter vindo pra casa, grata por não ter acontecido algo pior. Celular, bem material, a gente consegue de novo. Porque já diz, né? Diz a palavra do Senhor. Deus tirou tudo de Jó. Na verdade, Jó, com a sua fé,
continuo adorando o Senhor e olhando pelos olhos da fé. E quando Deus deu tudo em dobro. E eu tenho isso comigo. Porque na minha dificuldade eu comecei a olhar com os olhos da fé. Então hoje eu olho tudo com os olhos da fé. Se perder um celular não tem problema. E aí, gente, ela ficou um pouquinho estressada, né? Normal, ela tava com adrenalina. Então, tipo, eu dei todo o amor, todo o carinho, fiz uma jantinha pra ela, a gente comeu sobremesa, a gente, né, ficou aqui no nosso momento, a gente fez um momento pra ela se sentir protegida. Mas no outro dia, ela não queria mostrar a dor dela pra mim, eu também não queria mostrar a dor pra ela, porque a gente sabia que uma ou outra ia sofrer, mas na verdade as duas já estavam sofrendo com a mesma dor. E chegou de manhã cedo, ela foi trabalhar e eu fui levar ela no ponto, porque eu entendi que ela ia criar um trauma, né? Então eu fui com ela de manhã cedo pro ponto. E aí, quando eu cheguei em casa, aquele sentimento de perca, um sentimento de tristeza, um sentimento na noite mesmo começou um cheio de por quê. E eu segui da seguinte forma. Eu me perguntei, mas se eu tivesse lá, mas se o meu carro não tivesse estragado, mas se, entrou, né? Entrou esse sentimento do mas se, porque a gente acha que domina tudo, a gente acha que tá tudo sob o nosso controle e não está. Então eu fiz exatamente como eu falo pra vocês. O que está sobre o meu controle fica na minha mente porque eu tenho a solução. O que não está sobre o meu controle, eu simplesmente tiro, porque a minha mente precisa desvaziar para mim não ter pico de auto-estresse. Porque o estresse nada mais é sua cabeça dizendo que não aguenta mais nada e o seu corpo dizendo que a sua rotina tá pesada. Então eu comecei a praticar isso e dá super certo. Só que tipo, gente, queria refletir pra vocês que pra mim não foi o celular. Ele poderia ter levado o celular. Pra mim foi tipo, cara, ele bateu na minha mulher. Ele bateu na minha esposa. Ele bateu numa mulher. Gente, é tão fácil hoje em dia. O homem tem uma puta de uma força, gente. Porque não empurrasse ela, sabe? Mas, pô, chegar a machucar, tirar sangue de uma pessoa. E eu achei tão lindo quando ela olhou pra mim no quarto e disse assim, eu não vou desejar o mal pra ele, porque eu sei que ele tem uma mãe. E aí eu disse pra ela assim, aqui é a lei da selva. Antes de chorar a minha mãe, chora a tua. Sabe? Porque ele não se preocupou se ela tinha uma mãe, se ela tinha filho, se ela tinha esposa. Ele não se preocupou com absolutamente nada. Ele se preocupou com o poder de ter aquele celular nas mãos, que nem era um celular tão grande assim. Mas ele tinha valor sentimental pra ela. E aí, gente, começou o barugudô do negócio. Comecei a estar aquele sentimento de tristeza, tinha angústia, ela tinha perdido o celular, não era justo, o celular era dela, tudo era dela, tipo, né? Então, tipo assim, cara, ela merece, não estava nos nossos planos, não estava no nosso projeto. A gente já tinha colocado para comprar um celular novo, mas não era agora por esse tempo. Então, ela foi trabalhar e eu falei, vou dar o celular para minha esposa. Eu sentei para trabalhar. Eu trabalhei, fiz ali um valor X e disse, vou comprar pra minha esposa. E aí a minha grande amiga, Maria, mais vulgo bandida, participou comigo porque ela tinha dado o primeiro celular pra ela, né, que foi roubado. Ela que deu esse celular pra ela, então coincidiu de eu estar desesperada, ela me ligar e dizer, eu vou aí tomar um café contigo. Eu disse, vem, quando ela veio, eu tive que jogar aquele sentimento pra fora porque tava fazendo muito ruim. A gente logo se olhou, logo topou, a gente desceu no centro. Eu dei o celular pra ela e vou mostrar pra vocês a reação dela, tá? No próximo aí eu vou mostrar um pedacinho da reação. Gente, queria dizer primeiramente, amor, que a gente prometeu não dar presente uma pra outra no dia dos namorados, tá? Mas não briga comigo, é uma lembrancinha, é simples, mas foi com muito amor, muito carinho, tá? E eu queria que tu fechasse primeiro os olhos. Agora tu pega. Agora eu quero que tu feche de novo. Abre a mão. Agora tu pega. Que isso? Abre. Ah, amor, tá de frescura. Você comprou esse celular pra mim. Eu tô merece, Meu Deus, que massa. Tu não vai ficar sem celular, amor. Tu não vai, vida. Ai, que legal. Oi, eu vi uma caixa quadrada.
coração da gata. Já tá mais acordada. Olha meu cabelo, meu cabelo. Exatamente 11h01, gente. Não é isso? Não, Aumenta o volume primeiro. não é isso. Aumenta o volume primeiro. Isso, agora bota ali. Não para. Para, Bíblia. Segurando. Ó, aqui embaixo na bolinha tem cima.